Quero montar um aquário para me ajudar a dormir melhor, pois tenho um problema. Não consigo dormir no silêncio. Toda noite eu ligo minha máquina de ruído branco, e minha namorada não gosta disso. Preciso criar algo melhor que funcione para nós dois. Um aquário totalmente otimizado para ajudar nós dois a dormir melhor. Desde pequeno, eu sempre quis ter um aquário no meu quarto e não seria incrível se ele também pudesse resolver meu problema de sono? Então eu fiz um plano de 3 etapas. Primeiro, ele deve criar um som agradável e relaxante para substituir minha máquina de ruído branco. Segundo, também precisa ter uma aparência relaxante. E por fim, vou incluir algo no final para levar isso a outro nível de relaxamento, mas explico depois. Preciso terminar rápido, pois minha namorada está fora por algumas semanas e quero que tudo esteja pronto quando ela voltar. Torçam por mim. As coisas simples geralmente são as mais bonitas, mas não é estranho como também são as mais difíceis de alcançar? Não importava como eu arrumava as pedras, elas nunca ficavam do jeito certo. Sei que o artista não deve culpar seus materiais, mas sou novato em aquários e queria a ajuda de um especialista. Meu amigo George Farmer, veterano em aquapaisagismo, me explicou um estilo que era exatamente o que eu buscava. Há um tipo de aquapaisagismo voltado a transmitir equilíbrio e tranquilidade por meio da simplicidade e harmonia. É exatamente o que quero para meu aquário no quarto, ajudando a dormir melhor. Iwagumi, um estilo que representa uma paisagem subaquática em miniatura, onde pedras perfeitamente posicionadas criam algo que se assemelha à natureza. A pedra principal é chamada de Oyaishi, e todo o resto é construído ao redor dela. Uma segunda pedra complementar é chamada de Fukuishi, e a terceira pedra, que é muito importante, é a Soisoishi. E isso une tudo. Agora estou longe de ser um profissional, mas isso já parece muito melhor, embora ainda precise de algumas plantas. Um vaso de grama Heliocharis pode ser dividido em centenas de mudas, distribuídas uniformemente por todo o aquário. Isso exige muito tempo e paciência, e eu percebi claramente que não tenho muito tempo até Grace chegar em casa, e isso pode parecer inacabado, mas eu tenho um truque na manga. A grama Heliocharis cresce rápido e horizontalmente, cobrindo o solo em semanas e formando um tapete denso e relaxante que balança com o fluxo da água. Ao iniciar o aquário com o método Dry Start, as plantas recebem mais CO2, crescem mais rápido, e pouco antes de Grace chegar, a água será adicionada, transformando-o em aquário. O Dry Start não saiu como eu queria, as plantas não cresceram e surgiu um mofo branco no solo, então vou adicionar CO2 de outro jeito. Ao encher o aquário com água, adicionar um aquecedor e injetar CO2 na água, espero que isso faça com que as plantas estejam prontas quando Grace chegar em casa. Isso me leva de volta ao problema principal, substituir a máquina de ruído branco. Eu não consigo dormir no silêncio, e o ruído branco mascara o silêncio e qualquer som indesejado, me ajudando a adormecer mais rápido e a permanecer dormindo por mais tempo. É um tipo de mascaramento auditivo que é exatamente o que eu quero que esse filtro faça, então vamos ver se funciona. E há 3 coisas que eu preciso consertar. Os equipamentos ficam horríveis no aquário, o filtro faz muito barulho e não é nada relaxante. Nenhum dos aquários Iwagumi tem filtros ou aquecedores dentro. Em vez disso, eles usam filtros externos. Assim você não vê os equipamentos feios dentro do aquário. Obrigado ao Oz por me enviar o filtro. Tudo o que eu preciso fazer é instalar. Oh. Quem que foi isso? Foi mal. Isso resolve o problema da equipamentos feios, mas dá pra ver claramente os tubos pretos, então tive que fazer tudo de novo, mas dessa vez com tubos transparentes. Agora só preciso... vamos lá. Isso. Com licença. Isso resolve o primeiro problema desses equipamentos feios. O filtro está empurrando água para fora, mas não faz barulho. Porém, se eu levantar... temos som. Isso substitui perfeitamente a máquina de ruído branco pelo som suave da água correndo. E um bônus inesperado, a luz é ótima para leitura, então consegui ler meu livro antes de relaxar. Mas será que vou conseguir dormir com isso ligado?
Nos dias seguintes, dormi como um anjo. As plantas cresceram rapidamente e praticamente preencheram todo o espaço. O CO2 realmente funcionou, mas quando achei que estava tudo bem, algo muito indesejado apareceu. O aquário passou de cristalino para um marrom turvo. Essa substância marrom apareceu em todas as pedras, nas paredes e em toda a tubulação limpa. Definitivamente não é isso que quero que Grace veja. Algas diatomáceas. As diatomáceas aparecem naturalmente em aquários novos e geralmente desaparecem sozinhas. Quero que fique bonito e relaxante, então vou tentar limpar com uma escova de dentes. E depois de uma boa hora de limpeza e uma troca de água, o aquário voltou ao seu antigo esplendor e está com uma aparência muito melhor. E uma boa notícia é que, 2 dias depois, a água estabilizou e eu posso adicionar as 4 últimas peças do quebra-cabeça relaxante. Esses peixinhos são tão pequenos quanto a minha unha. Vivem em cardumes nos pântanos do sul de Bornéu e têm rostinhos muito fofos. Eles são uma espécie curiosa que vive pacificamente no aquário, e como são tão pequenos, quando fazem cocô nem afeta a qualidade da água. Mesmo sendo pacíficos, meus próximos moradores têm garras afiadas, e será que eles vão ver os peixinhos como presas? Já viu um caranguejo tão pequeno? Os microcaranguejos tailandeses são uma espécie de água doce da Tailândia. Eles filtram partículas da água usando pequenos pelos nas garras e têm corpos bastante transparentes. Eles mantêm o aquário limpo e passam muito tempo escondidos na vegetação. Os caranguejos parecem ameaçadores com suas caras carrancudas e garras afiadas, mas não ameaçam os peixes nem os outros 2 animais que aparecerão. Isso é bom, pois o caramujo chifre de carneiro hermafrodita pousa ao lado deles. Eles são chamados de caramujos chifre de carneiro porque sua concha se parece com o chifre de um carneiro. E eu adoro essa imagem que consegui do caramujo fazendo seu trabalho de manter o aquário limpo. E tenho uma notícia interessante para compartilhar com você sobre esse caramujo em apenas um momento. Mas antes disso, os últimos habitantes estão prestes a entrar e eu estava mais animado com esses caras. Camarões red cherry são pequenos crustáceos que, assim como o caramujo e os caranguejos, ajudam a manter o aquário limpo comendo algas, biofilme e os resíduos dos peixes. São pacíficos e passam tempo pastando no aquário em busca de comida. E se você olhar de perto, vai ver que essa guia está grávida e muitos camarõezinhos vão nascer em pouco tempo. O aquário agora está completo e bem na hora, porque em alguns dias Grace chega em casa. Depois de 2 noites incríveis de sono, acordei não com uma, mas com 2 surpresas. Primeiro, parece que o camarão grávido deu à luz, e um camarãozinho não maior que um grão de substrato estava aconchegado entre a grama. Lembra como os caranguejos são pequenos? Eles são 100 vezes maiores que o camarãozinho. A segunda surpresa é que o caramujo colocou um monte de ovos pelo aquário e logo haverá uma colônia de caramujos andando pelo aquário. Vou precisar ficar de olho neles para não se reproduzirem demais. E outra boa notícia, Grace chega em casa em cerca de 1 hora. Beleza, Grace está quase entrando pela porta. Estou um pouco nervoso. Beleza, ela acabou de entrar pela porta. Grace, sim. Vem aqui, eu só preciso fazer xixi. Olá, como vai? Oi. Olha. Por que você fez isso? Então, a ideia. Não gostou da máquina de ruído branco? Não. Então, faz um barulho. Tipo, parece bonito, mas tipo... Não. Mas eu tenho um sono muito leve, então. Bem, ela claramente estava insegura sobre o aquário, mas se havia alguma dúvida sobre se ela ia dormir bem ou não, quero que você dê uma olhada nisso. Após semanas de trabalho, troquei minha máquina de ruído branco por um pequeno mundo de animais e água corrente. E a melhor parte, agora eu durmo melhor. E apesar do que ela diz, tenho certeza de que a Grace também. Agradeço especialmente a Fish Plant London pelos camarões e animais.
Tenho grandes planos para este aquário e para o canal. Se quiser ver outro vídeo, confira um destes.